Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Peguem a apostila de vocês, abram lá na página 18. Oi, Pro, tudo bom? Oi, Dani, bom dia, minha querida. Bom dia, Pro. Página 18. Vamos lá, gente. Quem é que conseguiu responder a questão 3.7? Por que que nessa frase, na frente de pessoas, a gente não está usando crase? Ninguém conseguiu responder? Bom, para que haja crase é necessário que nós tenhamos a junção do artigo e da preposição. E nesse caso aqui, só está sendo usada a preposição, não tem um artigo. Se tivesse com a crase, significaria que a pessoa estaria usando o artigo e a preposição, como se fosse para as pessoas. E nesse caso, é como se fosse apenas para pessoas. Então, simplesmente por isso. Porque temos apenas o uso da preposição e não a junção do artigo e da preposição. Escrevam aí corrigido oralmente. Vamos lá. Participação na vida escolar. Bom, nós estamos trabalhando texto de lei, né? Então, agora a gente vai produzir um textinho dentro dessas características. Então, olha lá. O exercício da cidadania supõe a participação responsável nas decisões que dizem respeito à nossa vida como cidadão. No ambiente escolar, os currículos, conjuntos de atividades desenvolvidas para a formação dos alunos, as matérias, as disciplinas, são estabelecidos segundo o Ministério da Educação e em conformidade com as abordagens pedagógicas adotadas pela instituição. Então, o que vocês aprendem não é inventado pela escola, né? Vem lá do Ministério da Educação. Isto é, de acordo com a visão da educação, dos métodos e estratégias que considera mais adequado, mas a instituição de ensino, a escola, escolhe como abordar esses temas. No entanto, nem tudo está pré-determinado. Algumas atividades, procedimentos e normas podem ser alterados ou introduzidos para atender às necessidades dos alunos. Provavelmente você já deve ter desejado, nas aulas de português, por exemplo, que houvesse alguma nova atividade, como pesquisar, e olhe as sugestões de atividades. Pesquisar, discutir com seus colegas algum assunto do interesse da turma, ou programar, por exemplo, uma visita, uma exposição com um tema relacionado à aula, assistir a algum vídeo, ter mais tempo para realizar algumas atividades, trabalhar em grupo com outros colegas ou tantas outras normas. Que tal tentar propor aquilo que você concorda que pode tornar as aulas mais interessantes? Então, o que vocês vão fazer? Vocês irão fazer um texto com uma proposta para que a aula seja mais interessante, para que aconteça alguma coisa de diferente nessa aula. Pode ser alguma coisa que seja uma única vez ou uma coisa que seja sempre. Eu vou dar exemplos que já pediram. Por exemplo, teve uma turma de 8º ano uma vez que pediu para que tivesse no fundo, enquanto os alunos estivessem fazendo atividades. Então, eles fizeram uma coletânea de músicas e aí na hora dos momentos das atividades individuais, eu colocava aquela música no fundo. Então, isso foi uma coisa que durou o ano todo. Outra sala, por exemplo, pediu uma vez uma sessão de cinema, com um filme que tivesse relacionado com a aula, não pode ser uma coisa que não seja relacionado com a aula. Só que nós estamos um pouco amarrados agora, porque vocês até poderiam propor passeios, só que não podem, né? Por conta da pandemia. A gente não sabe como é que vai ficar essa relação de passeios, essa relação de socialização muito ampla até o final do ano, tá? Então, vocês têm que pensar em coisas realmente que possam ser feitas na escola.
relacionadas à aula. E aqui, gente, tem as várias regrinhas, ó. Aqui onde eu tô grifando. Você tem que colocar na sua proposta, primeiro, coisas que interessaria a maioria dos alunos, que contribua de alguma maneira para a formação, para a aprendizagem dos alunos, que não contraria nenhuma regra da escola, que não tomaria tempo e que deve ser dedicado a uma aprendizagem importante e que não colocaria os alunos em risco. Então, tem que ser relacionado à nossa matéria. O que nós poderíamos fazer de diferente na nossa aula? Primeiro, vocês irão fazer o planejamento do texto, aqui da página 19, 20, tá? Aqui tá dizendo como que tem que ser a formação do texto, a justificativa. Então, vocês vão fazer o planejamento, que são essas 3 perguntinhas. E como que tem que ser a estrutura desse texto? Eu quero que esse texto tenha 3 parágrafos, tá? O primeiro texto, você vai apresentar a sua ideia. O que você quer fazer? Então, vou dar o exemplo da música. A música pode ser um estimulante cerebral que faz com que as pessoas fiquem mais receptivas ao aprendizado e ao pensamento. Os estilos musicais devem ser mais calmos, não nada que seja muito agitado. Então, você está apresentando. No segundo parágrafo, você vai explicar por que nós devemos fazer isso, tá? E você vai mostrar como nós devemos fazer isso, como isso vai acontecer. Então, eu quero a solução, não é só propor. Você vai ter que colocar isso em prática. Não sou eu que vou colocar em prática, são vocês. Vocês colocarão isso em prática. Então, no segundo parágrafo, eu quero saber como vocês colocarão isso em prática. Então, por exemplo, iremos, né, montar uma seleção de músicas que poderá ser tocadas durante as atividades individuais. Essas músicas, sei lá, serão com 5 cantores diferentes. Utilizaremos principalmente melodias sem letra. A cada um mês nós vamos reciclar essas músicas, colocar músicas novas. As músicas serão entregues para a professora por meio de um pendrive. E pronto. E no último parágrafo, eu quero uma conclusão, tá? Você vai dizer por que é importante a gente fazer isso na sala de aula. Então, é importante realizarmos uma atividade como essa, pois isso faz com que quebre-se a rotina, as atividades ficarão mais interessantes para serem feitas. Então, primeiro parágrafo, quiser marcar aí, pode marcar. Primeiro parágrafo, apresentar a ideia. Apresentar a ideia. Segundo parágrafo, dizer como será feita essa ideia, o desenvolvimento, como essa ideia vai acontecer. Terceiro parágrafo, dizer a importância da realização dessa ideia, por que é legal essa ideia acontecer, tá? Depois, quando a gente voltar para a sala de aula, aí a gente faz um debate, faz uma eleição para ver que ideia sugerida vai acabar acontecendo. E olha, gente, eu vou falar uma coisa. Esse, se eu não me engano, é o 6º ano que eu tenho, 8º ano nessa escola. De 6 anos, de 6 turmas que eu já peguei, 5, né? 6 com vocês. De 5 turmas que eu já peguei, e isso várias turmas no ano, porque eu já cheguei a ter 2, 3 oitavos no mesmo ano, dá para contar nos 5 dedos que turmas realmente realizaram alguma coisa, tá? Então, é um poder que vocês têm de realmente fazermos algo diferente na nossa aula, que vocês pedem tanto, né? Que vocês reclamam tanto, mas vocês acabam não utilizando esse poder. A maioria das turmas que eu tive na escola até hoje desistiam, deixavam para lá, ano passado mesmo. Ano passado, eu achei super interessante. Uma turma sugeriu da gente fazer debates toda semana. Toda semana tinha que ter um debate. Então, essa ideia que ganhou. Então, eu conversei com todos os professores autorizaram, só que eles tinham que montar um calendário. Eles tinham que montar um calendário de qual matéria teria debate por semana, e eles tinham que preparar esse debate.
Então, tinha que dividir a sala, você vai ficar com esse tema, você vai ficar com aquele tema. O professor só tinha que ceder a aula para o debate. Eles fizeram as 2 primeiras semanas, depois desistiram. Então, foi uma ideia super legal. Ganhou, a ideia foi ganho, foi feita uma votação. Eles escolheram essa ideia e depois eles desistiram. Né? Então, vocês falam tanto de ter coisas diferentes na aula e você está tendo essa oportunidade agora, tá? Vocês gostam de coisas diferentes, mas o quê? Como a gente pode fazer isso? Né? De que forma que isso pode estar relacionado com a nossa matéria? Então, é a sua hora de realmente expor uma sugestão para que realmente aconteça alguma coisa diferente, tá? Então, vocês vão fazer o planejamento e depois vocês vão fazer a produção do texto no caderno de vocês. Mais ou menos aí, gente, umas 10 linhas, tá? Aí, era para fazer em grupo, mas não dá para fazer em grupo. Você vai pedir para alguém da sua casa, fazer a avaliação aqui da página 21, tá bom? Então, escrevam aqui no final da página 21. Comentado oralmente 22/5. Eu quero que vocês façam as 3 questõezinhas do planejamento agora. O texto e a avaliação vocês farão posteriormente, mas as 3 questõezinhas do planejamento, para pelo menos pensar em alguma coisa, eu quero que faça agora. 5 minutinhos para vocês fazerem as questõezinhas do planejamento. Professora, Oi, meu bem. uma pergunta tem que ser relacionada à sua matéria, senhora? Sim, a minha matéria. Tá bom, então.
Vamos lá, pessoal? Então, esse texto, tá? Vocês devem fazê-lo aí na casa de vocês e fazer a avaliação com os pais de vocês. E na sala de aula a gente retoma. Então, vamos lá. Continuando a estudar os textos de lei. Direitos do consumidor. Então, nós vamos analisar o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, um pedacinho dele, né? Que é a proteção e a defesa das pessoas que compram, os consumidores, produtos ou serviços, tá? Então, aqui tá apresentando, dizendo que não é um texto fácil, é um texto que a compreensão é um pouco mais complicada, mas que a gente deve se esforçar, porque a gente precisa conhecer os nossos direitos. E aí, aqui começa, tá? Eu quero que vocês façam a leitura da página 24 e respondam os exercícios. Vamos fazer aos pouquinhos, vai. 1 e 2. E respondam os exercícios 1 e 2. Então, eu vou dar aí uns 7 minutinhos para vocês responderem os exercícios 1 e 2 da primeira parte do texto. Vamos fazer aos poucos. Vamos lá, podem fazer.
2 minutinhos, pessoal. Vamos lá, então. Questão 1. Transcreveu-se acima, né, uma lei do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O ano passado, vocês também estudaram a transcrição de textos de lei, que foi do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós analisamos, né, a forma desses textos. Portanto, você já constatou que os textos de lei apresentam uma estrutura diferente de uma crônica, de uma notícia, de um artigo, de um conto, que são textos que são corridos, organizados em parágrafos que têm conexão com o outro. Como se organiza a informação de um texto que apresenta leis? Como que é, gente? A organização de um texto que apresenta leis. Ele não se organiza como um texto comum. Qual é a organização de um texto que apresenta leis? Em artigos? Por parágrafos de artigos? Artigo. Isso, por tópicos, né? Por tópicos. Depois a gente vai ver o que é artigo, porque, por exemplo, do ECA não tinha o artigo, né? Então, por tópicos. E qual é a razão desse texto ser organizado dessa maneira? Por que ele não é em parágrafos? Parágrafos normais, corridos. Por que ele não é em parágrafos? Por que ele é em tópicos? Para a pessoa ir direto ao ponto? Isso, para facilitar, né, encontrar a informação que a pessoa quer, tá? Então, uma lei, ela é enorme. Você quer falar, por exemplo, vamos pensar no Estatuto da Criança, enorme, né? Tudo aquilo que não pode a criança, mas você quer ler sobre o trabalho. Você não precisa ler a lei inteira, você vai naquele tópico que fala sobre o trabalho. A mesma coisa vai acontecer aqui, é lei enorme. Ah, mas eu quero falar sobre compras na internet. Você vai direto naquela parte de compras na internet. Você não precisa ler o livro inteiro que consta a lei. Questão 2. O código se divide em grandes títulos e esses grandes títulos em capítulos. Por sua vez, os capítulos também são subdivididos. É muito comum ouvirmos as expressões artigo, parágrafo, inciso e outras quando alguém faz referência a uma lei. O artigo é a abreviação da, né? O arte é a abreviação da palavra artigo. O parágrafo é indicado por esse símbolo. Examine o texto de lei. A informação mais geral, ela está apresentada no artigo ou no parágrafo, gente? Um parágrafo? No parágrafo, vamos ler em cima. Olha lá. Aonde que está a informação mais geral? Olha, nós temos título, capítulo, artigo e parágrafo. E o inciso. Aonde que está a informação mais geral? Artigo? No artigo, né? A informação mais geral, olha aqui, gente. Deixa eu colocar de novo ali para vocês verem. A informação mais geral está no artigo, artigo 1º, artigo 2º. Aí vem aqui um desdobramento do artigo 2º, que é o parágrafo, né? Então, a informação geral está no artigo. E aí, uma característica, uma observação vem embaixo com o parágrafo. Então, é o artigo, né? E o parágrafo, ele é um desdobramento, uma observação
sobre o que foi mencionado no artigo. Agora nós vamos examinar outra parte dessa lei, o capítulo 3. Podem fazer a leitura e responder as questões 1.4, 1.5 e 1.6. 3 questões. Dez minutinhos para vocês fazerem essa atividade.
Pessoal, façam a questão 1.7 também da página 27, tá? Que aí já termina essa parte. 1.7. Vou dar uns 3 minutinhos a mais para vocês fazerem 1.7 também.
Deu tempo, gente? Vocês terminaram? Acabaram? Beleza, então vamos lá. Primeiro, examine os itens precedidos pelos algarismos romanos. São denominados incisos. Observe o sinal de pontuação usado no final do artigo. Se esses incisos não existissem, teria sentido o texto do artigo que os precede? Então, está pedindo para observar os incisos, que são os algarismos romanos, e observar o sinal de pontuação que é utilizado no final do artigo. Qual que é o sinal de pontuação? 2 pontos. Ou seja, se não tivesse esses incisos, o artigo teria sentido, gente? Não. Não teria sentido, né? O texto estaria incompleto. Então, vocês tinham que observar o sinal da pontuação. Toda vez que a gente usa 2 pontos, significa que algo será anunciado. Então, o artigo não teria sentido, pois os incisos completam as informações. Em que parte do código se estabelece que as normas de proteção e defesa do consumidor estão em conformidade com o que estipula a Constituição Federal, gente? Em que parte Título do 1 e código? artigo 1. Muito bem, lá em cima, né? Olha lá. Lá no comecinho. Ó. Título 1, capítulo 1, disposições gerais e artigo 1. O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor de ordem pública, interesse social, nos artigos do 5º inciso da Constituição Federal. O que é Constituição Federal? Quer dizer que é federal, país inteiro, tá? Então, é o título 1, capítulo 1, artigo 1. Título 1, capítulo 1, artigo 1. Tem 2 perguntinhas nessa questão. Que informação nos permite consultar o texto da Constituição para verificar se o artigo realmente obedece a essa lei maior? Aquilo que é indicado lá no artigo 1, né? Que são termos da Constituição Federal. Então, é só colocar o pedacinho que tem lá falando no próprio artigo 1. Vou deixar aqui para vocês copiarem. Embora possa não conhecer muitos dos termos usados no texto, você arriscaria afirmar que as palavras foram empregadas no seu sentido denotativo, ou seja, o primeiro, o literal, ou conotativo, figurado. E aí, gente, esse texto ele está no sentido denotativo ou conotativo? Denotativo. Denotativo. Totalmente, né? Denotativo. Por quê? Porque é um texto objetivo que passa uma informação e não pode ter duplo sentido. Não pode ter duplo sentido. Aqui é um resumo de tudo que eu expliquei para vocês sobre o código, sobre o texto de lei, tá? Aí também é legal porque explica o que é o artigo, o parágrafo e o inciso. 7. Se alguém lhe perguntar onde encontrar no código a enumeração dos direitos básicos do consumidor, que indicação você lhe daria para localizar rapidamente essa informação? Está em que lugar do código a parte dos direitos básicos do consumidor? Onde está, gente? Capítulo 3, no artigo 6, inciso Exatamente. de 1 a 5. De 1 a 10. De 1 a 10, exatamente. Então, a informação está no capítulo 3, no artigo 6º, incisos de 1 a 10. Ótimo. Muito bem. Escrevam aí, corrigido oralmente. 22/5.
Gente, alguns recadinhos. Primeiro, vocês Desculpa, precisam... você pode repetir a questão 1.7, por favor? Tá aqui, meu bem, tá na tela. Ah, tá, desculpa. Imagina. Pessoal, eu conversei com a Márcia para a gente definir a questão dos livros literários, tá? Então, nós já definimos, vocês precisam fazer a leitura. Aquela questão que alguns alunos mandaram para mim que não estão encontrando os livros, a direção da escola pesquisou em que os livros estão disponíveis, né? Em que os livros estão disponíveis, inclusive no site diz que chega de 2 a 3 dias, tá bom? Então, pesquisem direitinho, quem ainda não comprou, porque vocês receberão um comunicado hoje, eu vou enviar para vocês um comunicado com a data onde vocês farão a atividade avaliativa sobre o livro, lá no Moodle. Então, em vez de vocês fazerem atividade da apostila, vocês vão fazer sobre o livro. Eu já adianto que é na última semana, tá? Na semana 11, na última semana de atividades. E vocês farão... acho que, se eu não me engano, na primeira semana de junho, vai estar no comunicado. Na primeira semana de junho, vocês farão a provinha, né, a atividade avaliativa referente ao primeiro livro, tá? Eu já montei, só falta mandar para a Márcia, mas vocês farão agora em junho, na primeira semana, sem ser semana que vem na outra, vocês farão a atividade avaliativa referente ao Éramos 6. E na última semana... Na semana 11, vocês farão referente ao Código de Camões, tá? Então, o livro ele não está suspenso, nós vamos continuar dando andamento. Então, vocês devem ler, tá? Quem não providenciou, precisa providenciar o mais rápido possível. E fazer a leitura em casa, fazer a leitura do livro, tá? Alguma dúvida, gente, quanto à parte literária? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Sora, como que é o nome do livro? Código de Camões. O autor bom, chama Beto Junqueira. Tá bom, obrigada. Imagina, tem alguém falando no chat? Que livro é esse, Nicolas? Esse é o livro que está anunciado lá na lista de materiais desde novembro do ano passado, né? Que é o livro bimestral do segundo bimestre que vocês têm que adquirir. Código de Camões, do autor Beto Junqueira, tá? Então, vocês precisam... tem na lista de material, é só vocês entrarem no site do Objetivo, aí vai ter o nome do autor, o nome da editora, tá? Então, quem não providenciou, providencie, porque as nossas atividades não estão suspensas. A atividade literária ela vai continuar ocorrendo. Certo, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Vocês estão fazendo lá no Moodle a atividade 3, é isso, gente? Sim. Vocês fizeram a prova, né, a P2, aí fizeram a atividade 1, agora vocês estão fazendo a atividade 3, certo? Sim. Tá bom, então. Mais alguma dúvida, gente? Nada? Sora, o Vini perguntou se e o Éramos 6. Acabei de falar, gente, novamente. Vocês farão, na primeira semana de junho, a atividade no Moodle, que será sobre o Éramos 6. Falei agora há pouquinho, tá? Então, vocês farão agora em junho, na primeira semana de junho. No comunicado vai ter a data certinha. Vocês farão na primeira semana de junho a atividade referente ao livro Éramos 6. E a última, que é a semana do dia 11, será sobre o Código de Camões. Outro recado, tá? Esse bimestre, né, nós não teremos a atividade de redação, tá bom? Não teremos. Por que que nós não teremos? Porque, gente, não dá... O que que a gente avalia na redação? A escrita do aluno. Se vocês forem fazer a redação, vocês vão fazer digitado.
E eu não vou conseguir avaliar a escrita de vocês, porque vocês vão fazer digitado no computador, vão usar corretor ortográfico, então seria uma nota que não seria verdadeira, tá? Então eu conversei com a Márcia, os professores de português, nós conversamos e nós chegamos à conclusão que não é uma nota válida, então nós não teremos prova de redação no segundo bimestre, tá? Somente quando a gente retornar. Se o segundo bimestre terminar depois da gente retornar, nós fazemos. Se continuar online, nós não faremos, tá bom? Isso também estará no comunicado que eu vou enviar para vocês. Mais alguma dúvida, gente? Não? Tudo certo? Então, bom final de semana para vocês e até quarta-feira. Tchau, tchau, gente. Professora, tchau. Tchau, Pro. Tchau, Bom final de tchau. semana. Para vocês também.